Boa tarde, amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos às nossas jornadas de teologia pastoral, evento realizado em parceria entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Nós temos realizado, desde o mês de junho, encontros sempre na última sexta-feira de cada mês, com temas que nos desafiam do ponto de vista da reflexão e da ação pastoral, principalmente dentro desse contexto da pandemia, da Covid-19, e também aquilo que se apresenta para nós como futuro, como caminhos da nossa ação pastoral, da nossa ação evangelizadora. Essas lives, essa é a terceira, elas ficam sempre disponíveis nos canais que nós temos à disposição da CNBB para a realização desses eventos. Você está vendo aí as redes sociais da CNBB, o YouTube, o Facebook, o Twitter, e também o Instagram da CNBB. Você pode, no próprio YouTube da CNBB, ver as lives do mês de junho e também do mês de julho, bastante interessantes, e que vão, assim, gradualmente completando esse quadro de reflexão que nós estamos fazendo. Portanto, você que pela primeira vez está conosco, nesta jornada, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e você pode, através dos canais da CNBB, do YouTube, participar também, assistir também as outras lives que foram realizadas. Nós estamos no mês de agosto, mês esse que nós, como católicos, dedicamos às vocações, à oração pelas vocações, há também o incremento da pastoral vocacional, olhar para essa riqueza que nós temos na comunidade de fé, que são as tantas expressões vocacionais, e por isso justamente decidimos em trazer esse tema dos ministros cristãos, daqueles que servem a comunidade cristã de maneira mais direta, para ser o assunto do nosso trabalho, da nossa pesquisa, da nossa reflexão. Então, o tema desta live de hoje, dessa tarde, é justamente o ministério, a pessoa, os grupos sociais, enfim, que envolvem os nossos ministros cristãos. Para isso, nós vamos contar, vocês vão vê-los aí, depois a gente vai apresentá-los de forma mais detalhada. Vocês vão ver os painelistas desta nossa tarde. O padre Douglas Alves Fontes vai estar conosco, conversando. Também estará conosco o pastor Rainerson Israel Estevam, também vai nos ajudar na reflexão, e também a doutora Luciana Campos vai também participar conosco. Então, essa é a primeira vez em que a gente está propondo uma live com 3 participantes. Eu dou a boa tarde, sejam bem-vindos os nossos 3 painelistas. Depois, eles vão ser apresentados e a gente vai ter a grata satisfação de ouvi-los, nessa tarde que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para todos nós. Aqueles e aquelas que desejarem podem já começar a fazer suas interlocuções no chat das redes sociais, da rede social onde você está participando, e através justamente da nossa tentativa de pegar, de recolher as interrogações, as reflexões, para a gente poder, então, depois fazer, na terceira parte desse nosso momento, a interlocução, a conversa, um bate-papo com os nossos 3 painelistas nesta tarde. Você pode também, no desejo de receber um certificado de participação desta live, principalmente para aqueles que têm tarefas de fim acadêmico, seja nas graduações espalhadas pelo país, nas pós-graduações também espalhadas pelo país,
você tem o acesso, o nosso amigo aí, Caio, que nos ajuda na técnica, ele vai botar para vocês nos chats o link aonde você, que quer ter um certificado de participação desta live, você vai poder, clicando nesse link, você vai poder, então, fazer a sua inscrição. A inscrição pode ser feita até o final do dia de hoje, e depois da sua participação, da sua inscrição, melhor, da sua inscrição e da sua participação, né, para a gente botar tudo na ordem certinha, a gente emite um certificado e envia para o e-mail. Você precisa, na inscrição, colocar o teu e-mail certinho, porque vai ser enviado para o seu e-mail o certificado de participação. Eu queria chamar para também compor o nosso grupo de trabalho dessa tarde, já o nosso companheiro, o Padre Daniel. Boa tarde, Padre Daniel, seja muito bem-vindo, né, a essa nossa terceira jornada, né, nossa terceira tarde de reflexão. Eu imediatamente passo a palavra a você, é um prazer muito grande poder revê-lo nessa tarde. Boa tarde, professor Abimar. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente, não é? É com muita alegria que a gente dá prosseguimento aos nossos encontros de reflexão, não é, de teologia pastoral, a Conferência Episcopal, junto com uma parceria, a PUC-Rio e a CNBB. Nós hoje temos um trabalho intenso. Acho que a gente teve um probleminha técnico, né, com o Padre Daniel na sua conexão. Eu sempre digo que uma boa live sem problema técnico, ela não é uma boa live. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ouvir, de acolher novamente o Padre Daniel. Mas, sem mais delongas, eu queria chamar, então, apresentar o Padre Douglas Alves Fontes, que vai ser o nosso primeiro painelista. Padre Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Padre Douglas é doutor, é padre da Arquidiocese de Niterói, aqui meu vizinho aqui, né? Eu sou da Arquidiocese do Rio. Padre Douglas fez aqui na PUC do Rio o mestrado, o doutorado, é doutor, portanto, em teologia pela PUC do Rio, e é o atual reitor também do Seminário Arquidiocesano de Niterói, e que desenvolveu ao longo desses tempos, né, desses últimos meses, uma interessante pesquisa, uma interessante ação de tentar acompanhar os seminaristas, de maneira especial, diocesanos do Brasil. E aí a gente fez o convite para que o Padre Douglas pudesse justamente conversar conosco sobre essa pesquisa, sobre esse diálogo que ele fez com os seminaristas. Seja muito bem-vindo, Padre Douglas. Obrigado, Padre Abimar, e também obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, né, nessa tarde. Então, a saudação também ao Padre Daniel, à doutora Luciana, ao pastor Hannisson, também ao Caio e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, a proposta feita para apresentarmos nesse painel é que pudéssemos, então, trabalhar um pouco da temática da formação sacerdotal em tempos de pandemia, né? E, obviamente, que não pensar apenas a formação agora nesse tempo, mas refletir como vinha caminhando essa formação sacerdotal do clero da Igreja Católica e também que pudéssemos, então, pensar como seria a vivência da formação depois da pandemia. Então, por conta disso, eu e a doutora Luciana, que falará daqui a pouco, elaboramos uma pesquisa no final do mês de maio. A pesquisa durou mais ou menos 3 semanas, e nós tivemos até uma grata surpresa de um retorno considerável, com um pouco mais de 2.000 seminaristas respondendo à nossa pesquisa sobre a formação sacerdotal nesse tempo da pandemia, e a formação sacerdotal também de uma maneira geral. Então, a proposta é apresentarmos um pouco do que foi
essa pesquisa, de como a gente também entende e como tem entendido e visto a formação sacerdotal nesse tempo, né? Com certeza, para nós, homens de fé, é sempre necessário lembrar o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8º, tudo concorre, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E, com certeza, a pandemia também pode contribuir e nos convidou, e continua nos convidando a refletir, a repensar o nosso caminho, o nosso trabalho pastoral, sobretudo na nossa vivência dentro do seminário, né? Essa experiência que eu tenho feito já há quase 10 anos na formação sacerdotal. Sem dúvida, um outro dado que a gente pode trazer é o fato de que a formação sacerdotal ela vem sendo refletida profundamente, sobretudo agora por conta de 2 textos da Igreja, a Ratio Fundamentalis, promulgada pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2016, que é o documento normativo para a formação sacerdotal em toda a Igreja Católica, e depois, como atualização da Ratio Fundamentalis, o documento 110 da CNBB, promulgado no ano passado, como uma proposta de atualizar a Ratio Fundamentalis na realidade do nosso país. Então, os 2 documentos nos convidam a essa reflexão sobre a formação sacerdotal e também nos propõe algumas questões na nossa caminhada formativa de seminário. Então, sem dúvida, a pandemia fez com que nós repensássemos tudo isso e reelaborássemos o nosso trabalho formativo. Uma palavra que é dita por muitas pessoas é que o tempo da pandemia nos fez descobrir algumas capacidades, habilidades e também para nós na formação sacerdotal. A primeira coisa que eu gostaria de trazer, de partilhar nesse momento, em relação à formação sacerdotal em tempos de pandemia, é um debate que nós acompanhamos durante muito tempo, sobretudo no contexto do Concílio Vaticano II, uma reflexão feita sobre a necessidade do seminário. O seminário é, de fato, necessário ou não? Nós poderíamos pensar, então, uma outra modalidade formativa. Eu acredito que a pandemia nos fez confirmar que o seminário, de fato, é necessário, porém, ele precisa ser repensado na sua estrutura, na sua organização, na sua rotina, no seu estilo de vida. Então, de fato, a pandemia nos fez perceber o quanto o seminário também é importante, é necessário nesse caminho formativo. Mas, sem dúvida, que nós percebemos que aquela estrutura antiga de seminário, uma estrutura grande que muitas vezes acaba não favorecendo um processo formativo mais personalizado, essa estrutura precisa ser revista, precisa ser, digamos assim, repensada. E nesse caso, o que a gente percebe e o que a gente percebeu ao longo da nossa pesquisa e agora na caminhada com os seminaristas é que, de fato, a pandemia nos fez lembrar aquilo que o Papa São João Paulo II nos dizia na Pastores da Vobis, no número 69, uma imagem, uma ideia que a Igreja sempre defendeu. O seminarista é, em primeiro lugar, o protagonista necessário e insubstituível da sua formação. É o seminarista que vai abraçar a proposta formativa e vivê-la. E a qualidade dessa formação sacerdotal depende muito do seminarista. Mesmo que a presença dos formadores é, de fato, muito importante, a presença dos especialistas, a presença do povo de Deus, mas o protagonista é o seminarista auxiliado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que também, digamos assim, vai contar o tempo inteiro com essa colaboração, com essa parceria do formando. Até porque o Espírito Santo pode querer, pode propor, mas se o formando não fizer a sua parte, com certeza o saldo não será tão bom como nós desejamos. A partir disso, o que nós fomos percebendo é que algumas realidades já pensadas por nós, enquanto formadores, enquanto seminário, essas realidades ficaram em destaque agora no tempo da pandemia. E uma dessas realidades, que talvez seja a mais significativa que nós percebemos, foi a relação do seminarista, do formando, com a família. O seminarista acabava ficando muito mais tempo no seminário, deixava a sua família, no período de férias também não tinha tanta oportunidade de passar mais tempo com a família
E na grande maioria, agora na pandemia, eles foram passar o tempo da pandemia, principalmente no primeiro semestre, esse momento com a família. Então, vivendo intensamente a rotina familiar e tentando aplicar a vida de seminário, a vida formativa, agora dentro da sua casa, com seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos. Então, isso foi muito interessante também, que percebemos o quanto a família teve a oportunidade de uma relação mais próxima e de fazer aquilo que a igreja sempre desejou, participar mais ativamente da formação dos futuros sacerdotes. Depois, uma segunda realidade, um segundo aspecto destacado na entrevista, e que nós estamos também refletindo muito sobre isso, foi a própria dimensão intelectual, a formação intelectual. Todos nós sabemos que o padre ele cursa a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Com a pandemia, os professores tiveram também que se reinventar, e a formação intelectual que antes era realizada, sobretudo dentro das salas de aula, agora estavam sendo realizadas através de lives, através do ensino à distância. Então, toda essa necessidade, digamos assim, de uma reinvenção por parte dos professores. Só que também esse período nos fez relembrar a importância do formando fazer o seu caminho também de forma que ele seja o protagonista, então se empenhando, fazendo com que aquilo que ele fosse adquirindo como conteúdo, ele fosse também aprofundando por conta própria. Então, talvez aquela estrutura que nós estávamos acostumados de uma dimensão intelectual onde praticamente nós tínhamos aulas expositivas, a pandemia nos fez perceber que é preciso também repensar essa dinâmica da formação intelectual de uma maneira mais, digamos assim, mais dinamizada e, sobretudo, mais profunda e mais madura. Um outro aspecto que sobressaiu bastante para todos os seminaristas foi o fato de não vivenciar mais a sua pastoral, de não ir para a paróquia, de não viver a experiência paroquial nos finais de semana, como é o grande costume dos nossos seminários. E, nesse sentido, nós tivemos como, digamos assim, uma reflexão a partir disso, que é o fato de uma palavra que um antigo arcebispo daqui da nossa arquidiocese de Niterói dizia: o tempo do seminário é o tempo da vida oculta de Jesus. Então, a vida oculta dele teve muitos anos, e a vida pública foi apenas num período de 3 anos. Então, o seminário proporcionou e proporciona ao formando esse tempo forte de formação, que é um tempo mais longo, e por isso ele precisa ser vivido intensamente, mais do que aquele tempo da pastoral que muitas vezes é desejado, é querido, é buscado pelos seminaristas. E o tempo da pandemia fez com que eles vivessem agora uma outra dimensão pastoral. Dimensão pastoral essa que foi vivida também pelas redes sociais. Então, o apostolado nas redes sociais também foi um ponto forte da vivência dos formandos nesse período e continua sendo. É o fato de pensarmos também que a igreja sempre falou da importância dos meios de comunicação, sempre falou da importância da nossa presença nas redes sociais, para que fosse uma presença evangélica, uma presença de testemunho cristão, como homens consagrados. E, com certeza, a pandemia fez com que os nossos seminaristas também pensassem essa sua presença, uma presença apostólica, uma presença pastoral nas redes sociais. Então, alguns que não tinham tanto contato passaram a ter, outros que já tinham foram aprimorando o seu conhecimento, o seu contato com as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, nós fomos percebendo também o desafio, muitas vezes, de vivermos intensamente no mundo virtual em detrimento do mundo real. Então, muitas vezes, os seminaristas e até os padres também foram tentados a transpor para o mundo virtual o que era vivido no mundo real, como algo realmente muito difícil, quase que impossível. Então, aquele excesso de atividades, lives de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, um excesso de atividades que nós tínhamos antes da pandemia, e a pandemia só transpôs o ambiente. Então, o desafio também de saber usar as redes, de estar nas redes, mas de uma maneira equilibrada e, sobretudo, de uma maneira evangélica.
Um outro aspecto também destacado pela pesquisa e que a gente tem percebido muito, e os seminaristas destacaram isso, o desafio de viver a sua rotina, a sua vida espiritual dentro do contexto familiar. E um dos aspectos salientados na pesquisa foi a prática da direção espiritual. Isso nos faz pensar também o quanto é desafiador que o processo formativo ajude o formando, ajude o seminarista a internalizar aquilo que é proposto, para que, mesmo no período de férias, mesmo estando com a família, ele continue vivendo o que é próprio da sua vida de formando ou depois da sua vida como sacerdote, independente do ambiente. É claro que vai exigir do seminarista uma adaptação, vai exigir uma resiliência, uma capacidade também de se recriar, de perder aquela estrutura, uma estrutura estável de seminário, agora não existe mais. Então, os seminaristas foram também desafiados a fazerem esse caminho, vivendo o processo de formação, não mais dentro do seminário, agora dentro das suas famílias. Pensando nessa estrutura de seminário, o que nós percebemos também nesse período é algo que a igreja sempre tem proporcionado para nós, como uma reflexão, uma necessidade, é pensar a formação agora em pequenas comunidades, até mesmo como é a proposta da igreja no Brasil através do documento 109. Também pensar o seminário dessa forma, ou pequenas comunidades formadas por membros diversos do seminário, ou por turmas, por períodos também da faculdade, ou por etapas formativas, para que esse acompanhamento fosse muito mais personalizado. E a vivência também do seminário, ela não fosse uma vivência tão generalizada, com grupos tão grandes. Então, a necessidade da gente repensar essa estrutura grandiosa, numerosa do seminário. É claro que a gente precisa de vocações, vamos continuar trabalhando pelas vocações, mas pensar a dinâmica do seminário de uma maneira diferenciada. No final das contas, o que os seminaristas também perceberam foi que esse tempo da pandemia foi a oportunidade para que eles pudessem também se escutar, se avaliar e se perguntar até que ponto nós estamos vivendo a dinâmica formativa do seminário, até que ponto nós assumimos, internalizamos os valores, aquilo que é proposto pela vida do seminário, para que mesmo fora do seminário, fora da rotina, sem os formadores, sem os horários, sem a disciplina própria do seminário, como isso está sendo vivido por cada um de nós. Então, a pandemia proporcionou essa autoanálise dos nossos formandos. E depois, um destaque que a gente também precisa dar nesse tema da formação sacerdotal é reconhecer de fato que aquela crítica feita muitas vezes ao seminário, como se fosse uma realidade independente, uma redoma de vidro, como às vezes as pessoas gostavam de descrever o seminário, a pandemia nos provou que essa não é uma verdade. Por quê? Todos nós estamos inseridos na realidade do nosso mundo, do nosso povo, e nesse sentido a gente percebe claramente que a pandemia tocou a todos nós. A pandemia mexeu com as nossas rotinas, também nossas rotinas de formandos, de padres, de seminário, de paróquia. Então, sem dúvida alguma, esse contato com a realidade, para que nós sejamos padres inseridos na nossa realidade, mesmo que a gente tenha e deve ter sempre esse olhar voltado para o céu, mas nós estamos com os pés fincados no chão da nossa realidade. E terrando o que a gente destacaria também como uma proposta que a pandemia, digamos assim, nos fez, e nós estamos tentando vivenciar agora nessa nova rotina do seminário, é pensar uma rotina que seja mais flexível, para que dê a oportunidade do formando, do seminarista, viver de fato a formação, digamos assim, entre aspas, por conta própria. Não seja simplesmente quase que um bater o cartão, bater o ponto. Então é o horário disso, eu vou lá e faço, é o horário daquilo, eu vou lá e faço, mas para que ele possa fazer também a sua rotina. Isso vai exigir um bom acompanhamento, vai exigir maturidade, liberdade dos nossos formandos. E, sem dúvida, foi a oportunidade também para refletirem sobre as vocações, sobre a própria vocação e reconhecer que os desafios
fazem parte, os desafios nos ajudam também a purificar nossas intenções, como a própria pandemia tem feito, e reconhecer que os desafios não vão determinar a nossa escolha de vida, a nossa vocação, eles, ao contrário, fortalecem a nossa escolha, fortalecem a nossa vivência. E, por último, sem dúvida alguma, o momento, então, de fazermos essa inserção na nova rotina, como dizem, no novo normal, se a gente pudesse usar essa expressão tão conhecida, mas de uma maneira diferente, para que não seja agora o momento da gente, de certa forma, querer compensar o que não foi vivido antes, ou talvez querer fazer tudo como sempre fez. Não, a pandemia nos oferece a oportunidade de uma vida nova, de uma vida renovada, sobretudo no contexto da formação sacerdotal. Então, gratidão mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, pela presença, atenção de todos. Então, agradecemos ao Padre Douglas pela sua contribuição, primeira contribuição, depois a gente vai retornar. Você que acompanhou essa primeira apresentação do Padre Douglas, tem suas perguntas, já pode começar a colocar no chat, depois a gente vai tentar, na medida do possível, apresentá-las também ao Padre Douglas, para que a gente possa continuar a interlocução, a conversa, o diálogo com ele também. Aproveitar, Padre Douglas, na sua pessoa, para agradecer, fazer um agradecimento a todos aqueles que trabalham nas equipes de formação dos seminários, dos muitos seminários espalhados pelo Brasil todo, né? Um abraço todo especial, de maneira especial, à equipe de formação aí do Seminário de Niterói. Eu, né, de vez em quando, de 3 em 3 anos, eu apareço por aí para caminhar com vocês, e para mim é uma oportunidade sempre muito, muito grande, feliz de crescimento, poder conviver com vocês. Aproveitar também para acolher os seminaristas, eu estou vendo aqui, né? Acolher os seminaristas, acolher também os outros irmãos e irmãs que trabalham em muitos outros setores. Já vi aqui que tem psicólogos falando também, psicólogas que acompanham as equipes de formação. É, sem dúvida nenhuma, um serviço muito importante, esse que a gente tem, né, de acompanhar, de formar, de conduzir nessa etapa importante aqueles que são os vocacionados da nossa comunidade católica. Mas a gente tem também, e aí eu queria chamar para conversa o pastor Heinerson, a gente tem também um processo de formação importante, um exercício também do ministério importante em outras igrejas cristãs, né? E, de maneira especial, a PUC do Rio tem a grata alegria, a grata satisfação de acolher muitos desses irmãos cristãos, muitas dessas irmãs cristãs, que no seu processo justamente de qualificação do ministério, do serviço que desempenham junto às suas igrejas, caminham conosco, né, de maneira especial, fazem conosco os estudos de pós-graduação. E um desses irmãos é o pastor Heinerson, foi nosso mestrando aqui na PUC do Rio, foi também aqui na PUC do Rio, onde ele realizou o seu doutorado, em teologia, e que desempenhou também, da mesma forma como o Padre Douglas, um papel muito importante nesse processo de construção desta live, que foi aquele de coordenar um momento de escuta, uma entrevista. Ele vai explicar um pouco melhor, momento de escuta, uma entrevista com pastores do estado do Rio de Janeiro, pastores batistas do estado do Rio de Janeiro, e a gente convidou o pastor Heinerson, né? A gente até brincou já sobre isso, né? O padre Heinerson, porque numa das nossas divulgações saiu o errozinho, né? Padre Heinerson, não, mas é o pastor Heinerson, a gente já deu umas boas risadas com esse padre Heinerson. O pastor Heinerson vai nos falar um pouquinho sobre cuidar, né, daqueles que cuidam. Seja bem-vindo, pastor, seja bem-vindo, Heinerson, entre nós. Muito obrigado, Padre Abimar, né, as minhas primeiras saudações a você e a todos os colegas do grupo de pesquisa Questões Atuais em Teologia Pastoral. Especialmente eu quero colocar aqui o Ronan, que colaborou bastante
com essa pesquisa, o nascimento de sua filha Alice. Então, quero, né, deixar aqui as minhas saudações iniciais, o meu agradecimento por essa participação tão especial neste tempo, né? Eu propus um tema que é cuidar dos que cuidam, uma análise pessoal, sociofamiliar e pastoral dos pastores batistas no estado do Rio de Janeiro. Bem, para iniciar a minha fala, eu queria trazer na nossa reflexão uma narrativa de João 21, lá em Tiberíades. Lá o ressuscitado ele se encontra com os seus discípulos para uma refeição. Entretanto, uma cena se sobressai nessa narrativa, a conversa íntima de Jesus com seus discípulos, especialmente Pedro. Nessa conversa, o título Pedro deixa a cena e aparece Simão, filho de João. A pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Desveste a posição religiosa do discípulo, desvelando o humano. Uma história, inclusive, muito semelhante com a história do livro A Dor, a história que abre o livro A Dor Invisível dos Presbíteros, né, escrita pela doutora Luciana, com quem eu divido esse painel. Aliás, uma saudação à doutora Luciana também, ao padre Douglas, com quem eu divido este painel. Lá no livro da doutora Luciana, A Dor Invisível dos Presbíteros, ela conta a história de uma pastora. E uma pergunta que ela fez a essa pastora, né, que permitiu ser cuidada, quer dizer, uma pergunta que desvelou o ser humano. Essa pergunta fez a pastora chorar, e diz a doutora Luciana, chorar por um longo tempo. Ali era apenas um ser humano, acalentando outro ser humano. A humanidade daquela religiosa tão séria, tão centralizadora, tão negligente com as próprias necessidades, tão preocupada com todos e menos consigo mesma, veio à tona. Era o início da melhora. Que coisa interessante essa história que abre o livro A Dor Invisível dos Presbíteros. Descingir os ombros dos que cuidam. Cuidar dos que cuidam foi a preocupação do grupo de pesquisa Questões Atuais em Teologia Pastoral da PUC-Rio, que em sua sensibilidade cairológica quis, através de um zoom, ajustar o foco de suas lentes para olhar os seminaristas católicos, a palavra do padre Douglas, mas também aos pastores batistas, para os pastores batistas tentando compreender suas rotinas, seus comportamentos. Deu certo. Suas rotinas, seus sentimentos. E é interessante porque ganhou até um tom de oficialidade, e eu quero agradecer de verdade a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, através do seu executivo, pastor Daniel Ventura, também as sessões Carioca e Fluminense, pastor Rômulo, sessão Carioca, pastor pastor Marcos Lopes, da sessão Fluminense. E nosso grupo, então, de pessoas foi os pastores batistas de duas sessões importantes da nossa Convenção Batista Brasileira, da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a sessão Carioca e a sessão Fluminense. A sessão Carioca tem em seu rol 882 pastores, e a Fluminense tem em seu rol 2.683 pastores. A nossa amostra foi de 233 pastores que responderam a essa pesquisa. E nós dividimos a pesquisa em três grandes dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão sociofamiliar e a dimensão pastoral. Por isso eu dividi essa minha fala em três partes. A primeira parte é a dimensão pessoal, que eu gostaria agora de tratar. Bem, a pandemia de Covid-19, ela revelou outras pandemias. A palavra do Dom Joel Portela Amado foi bem interessante na sua primeira live. Ele usou a expressão multipandemia, a pandemia sanitária, econômica, política, a infopandemia, a religiosa, a pandemia de sentido. Mas, como eu disse, o grupo de pesquisa, ele aproximou as suas lentes na tentativa de compreender como os pastores batistas estavam atravessando essa pandemia e manejando as suas rotinas, seus sentimentos, seus comportamentos. E, ao fazer isso, uma outra pandemia foi revelada, a psicopandemia da solidão invisível de alguns pastores batistas na travessia desse isolamento.
48 pastores, ou seja, 21% dos 233 pastores, responderam sim para a pergunta: sente o peso da solidão? E é interessante perceber a integralidade que a pesquisa mostrou do ser humano que ocupa a função do pastor. Porque desses 48 pastores que responderam sim para a solidão, 20 pastores não praticam nenhuma atividade física, 19 pastores têm uma alimentação regular ou exagerada, 39 pastores não faziam nenhum tipo de acompanhamento específico, 81%. 37% desses pastores disseram não participar de nenhum programa de mentoria. É interessante perceber como o peso da solidão se associa a outros fatores. Nós fizemos uma pergunta: qual é a sua maior dificuldade neste momento? Foi a pergunta que nós fizemos aos pastores. 36 pastores apontaram, desses 48, para os problemas da ordem relacional, como manter a relação pastoral com os membros da igreja, a ausência do contato social, o acesso em relação aos amigos, como as suas maiores dificuldades neste tempo. Interessante perceber a integralidade do ser humano. E como é bom perceber também os sinais, os caminhos interessantes que o livro A Dor Invisível dos Presbíteros nos oferece. A doutora Luciana, por exemplo, aponta interessantes caminhos para o enfrentamento desses problemas emocionais vividos pelos ministros cristãos, como a síndrome de burnout, a depressão, como, por exemplo, a alimentação, os exercícios físicos, a meditação, a psicoterapia, a ajuda médica e as habilidades sociais de amizade. Duas falas no livro me chamaram muita atenção. A primeira fala é de um seminarista católico, que diz lá na página 64, passamos 9 anos no seminário aprendendo a conviver, estreitando laços com a nossa turma. E após a ordenação, estamos completamente sozinhos. Há uma fala também de uma pastora evangélica que diz: a realidade é difícil, porque ninguém nos conta. Essas falas, a fala da pastora evangélica e do seminarista católico, apontam para uma solidão vivida no ministério, que dramatiza ainda mais a experiência da vivência desses pastores e seminaristas e padres. Uma das propostas que eu acho bem interessante da doutora Luciana são os encontros periódicos com o objetivo de estreitar laços. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em suas sessões, oferece um programa de mentoria. E foi interessante perceber que alguns pastores que responderam sim para a solidão não procuram isso. Eu acho que esse ser humano precisa aparecer mais. Esse ser humano precisa aparecer mais no sentido de perceber suas próprias fragilidades, na busca e na compreensão de que esses programas de mentoria podem oferecer esses laços de amizade, esses encontros periódicos de partilha, de mútua observância e cuidado. A eclesiologia batista, ela defende a autonomia das igrejas. E há um artigo interessante do professor Diogo de Carvalho, também professor do Seminário Batista do Sul, que ele mostra que os traços da sinodalidade entre os batistas são interessantes, como, por exemplo, as associações, a convenção, as suas juntas missionárias, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Tudo isso mostra que a convivência, a amizade é importante para o enfrentamento da solidão. Assim como o Papa Francisco disse, o caminhar juntos. Os traços que existem de sinodalidade da nossa convenção, que tem uma eclesiologia que defende a autonomia, nos permite entender que, de fato, essa autonomia não pode gerar uma solidão. Ao contrário, essa unidade, essa convivência pode sarar, inclusive, as nossas próprias feridas. Uma outra dimensão que nós compreendemos foi a dimensão sociofamiliar, que nós abordamos através da entrevista. Em nossa pesquisa, constatou-se que 143 pastores, eles exercem alguma profissão paralela, 61% dos pastores. Foi interessante observar também que nessa pesquisa, 35% dos pastores, entre aqueles 143 que exercem
alguma profissão, consideram o item mais positivo neste momento da pandemia, o contato familiar. Na pergunta, nós tínhamos outros itens, como o aumento da espiritualidade, o aumento da qualidade dos estudos, a descoberta de novas habilidades, os novos conhecimentos, mas a convivência familiar se tornou incrível. Uma resposta majoritária. Rubem Alves ele tem um livro chamado O Sapo que Queria Ser Príncipe. É um livro de memórias. Ele conta alguns casos interessantes que ele viveu enquanto pastor presbiteriano no interior de Minas, na cidade de Lavras. Ele conta a história, por exemplo, de um dia que ele precisou levar os pais de uma jovem que tinha acabado de morrer para a cidade de Perdões. Ele conta dramaticamente como foi avisar. E ele percebeu a insensibilidade de avisar aqueles pais que aquela jovem tinha acabado de morrer. Ele confessa essa insensibilidade nessas memórias. Aliás, o texto se chama O Grito da Noite. Ele conta também uma outra história, quando ele teve que enterrar uma perna. Ele foi convidado para enterrar uma perna. Cenas como essas mostram os dramas da vivência pastoral, as cenas pastorais. E essas vivências, somadas a exigências administrativas da igreja, as cobranças pela onipotência do líder, tornam o trabalho pastoral mais intenso. O ofício paralelo, ele afeta ainda mais a carga horária de trabalho, que já é excessiva. Veja, a família se tornou, e ela é o pilar fundamental e irrenunciável do viver social. Como a Constituição Gaudium et Spes diz, a família é a escola da humanidade mais rica, é o fundamento da sociedade. O Papa Francisco diz, Deus, Trindade, é comunhão de amor. E a família, o seu reflexo vivente. É através das relações que se estabelecem no interior da família, as relações conjugais, filiais, fraternas, que nos nutrimos de forças para a superação dos riscos do isolamento e da solidão. A família, os ritmos de trabalho intensos, em alguns casos extenuantes, tornam-se obstáculo para a convivência, para o estar juntos. No caso dos pastores batistas, tornou-se nítido para nós que a família deixou de ser um lugar de voltar para ser um lugar de estar, para ser um lugar de ser. Ser no sentido mais transbordante. A tradição javista revela com inapeláveis recursos a inquietação do homem que não encontra na criação inteira a solução de sua solidão. Porém, ao encontrar com o tu, com o rosto, as palavras poéticas brotaram de seus lábios, você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Deste encontro que curou a solidão, surgiu a família. As famílias pastorais vivem as suas tensões. Nós percebemos isso nas pesquisas. Os problemas conjugais, familiares, na ordem com os filhos, todos esses dramas foram percebidos na pesquisa. Mas a Bíblia não narra cenas abstratas sobre a família, não. A Bíblia mostra problemas familiares gravíssimos, conflitos familiares gravíssimos. Desde o fratricídio de Gênesis 4, as famílias dos patriarcas, de Davi, Jó, tantas famílias que passaram pelos seus próprios dramas. Contudo, a casa, biblicamente falando, é o lugar da Eucaristia. Como diz Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, eu quero ceiar com você dentro da sua casa. A família é o lugar do ensino. Como diz Deuteronômio 6, ensine-as com persistência a seus filhos. Lá na casa, converse sobre elas quando estiver em casa, como diz o texto sagrado. A casa é o lugar da Eucaristia, é o lugar do ensino, e a casa é o lugar do envio. João 20. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É como o envio de Cristo dentro da casa. Na exortação pós-sinodal, Familiares Consórcio, sobre a vocação e a missão da família na igreja, no mundo contemporâneo, no número 88 diz, a família de origem é o ventre da vocação sacerdotal, que se alimenta do seu testemunho. A solidão percebida na dimensão sociofamiliar nos mostra uma saída.
a convivência familiar. Os pastores batistas perceberam durante essa pandemia o quão importante é a família ser não só o lugar de voltar, mas o lugar de estar, de ser, e ser em seu sentido mais abundante, mais transbordante. A terceira e última dimensão é a dimensão pastoral. Nós vivemos, segundo o doutor Abimar, em seu artigo Catequese em uma cultura marcada pelo digital, em um mundo digital, em uma urbe digital. Isso nos coloca frontalmente e frontalmente em um Citizenleben diferente. Segundo o professor Abimar, as novas tecnologias de comunicação geram novas formas de interação social, que configuram um novo bios, a maneira de viver do próprio indivíduo, um novo ethos, a maneira de viver do próprio grupo de indivíduos e, consequentemente, um novo sujeito. Foi interessante observar, por exemplo, as novas formas de trabalho. O teletrabalho já se tornou uma alternativa à laboral. Segundo a Organização Internacional de Trabalho, a OIT, até abril, 59 países adotaram a alternativa do teletrabalho. O Escritório de Estatísticas do Reino Unido e outras pesquisas mais mostram como essa alternativa se tornou importante e uma substitutiva à laboral. E a igreja? Bem, a igreja, os pastores batistas tiveram que se readaptar, se reajustar à prática de transmitir os cultos, a escola bíblica dominical através da internet, do Facebook, do YouTube, do Google Meet, do Instagram, do Teams da Microsoft. Tudo realizado através da internet. E uma última coisa que chamou a atenção, eu já termino a minha palavra, foram as respostas dos pastores quando perguntados sobre a celebração ou não das ordenanças, nós chamamos de ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor de forma remota. No início da pesquisa, Padre Abimar, nós acreditávamos que os batistas, por sua perspectiva mais simbólica, memorial, do batismo e da ceia, não resistiriam tanto à celebração digital das mesmas. Mas as respostas nos mostraram que 60% dos pastores não mantiveram a realização das mesmas. E os grupos etários, de acordo com o aumento da idade, essa resistência ela se tornou maior, quer dizer, o distanciamento em relação às práticas remotas se tornaram menores. Foi interessante perceber isso, perceber que essas dinâmicas pastorais foram vividas, readaptadas, mas essa questão das ordenanças, nós tivemos uma certa resistência. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Padre? Desculpa porque mutou aqui. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer mais uma vez pela presença aqui e pela participação nesse painel tão importante. Muito bem, muito obrigado, meu irmão Heinerson. É uma alegria muito grande te receber. Eu vou te dar um trabalho, Heinerson, que na verdade não é um trabalho só meu, mas é um trabalho também daqueles que nos estão acompanhando. É porque a gente sabe, você está aí numa missão, é importante botar o contexto, você está numa missão pastoral, e mesmo nessa missão pastoral não quis, de forma nenhuma, deixar de estar conosco aqui nessa live. E aí, o cenário está bonito, está mais bonito que o meu, mas enquanto a gente estiver falando um pouquinho aqui com a doutora Luciana, a quem eu já vou passar a palavra, eu vou pedir para você mudar um pouquinho a tua imagem, para a gente poder ver o teu rosto, o teu bonito rosto, e ver esse bonito rosto que eu queria dizer assim, que é o bonito rosto da fraternidade entre católicos e batistas, entre católicos e tantos outros irmãos e irmãs. Então, eu vou te dar esse trabalhozinho na volta, a gente tentar ver o teu rosto um pouco mais iluminado, né? Posso te pedir isso, por favor, né? Porque a gente quer ver aí a tua colaboração também na continuidade, depois na terceira parte da nossa live. E aí, como eu mencionei, a gente vai agora ouvir a terceira explanação, a terceira exposição, que será feita pela doutora Luciana. Ela é psicóloga, é pedagoga, já foi citada, inclusive, agora na reflexão do pastor Heinerson, no trabalho bonito que faz de acompanhar muitos ministros e ministras cristãs. Então, a gente lhe recebe com boa tarde,
doutora Luciana, seja bem-vinda entre nós. Boa tarde, agradeço o convite. Me sinto muito lisonjeada de dividir esse painel, não só com o Padre Douglas, que, além de ser um companheiro de trabalho, é um grande amigo e parceiro de várias produções, mas agora com o pastor Rainerson. Fiquei bem lisonjeada dele citar meu livro, fiquei bem feliz com isso. E eu gostaria de ler um trechinho de um livro. Já vou apresentar o livro para vocês. Mas o trechinho diz assim: certa vez meu pai contou-me uma história que nunca saiu da minha memória. Ela dizia mais ou menos assim: em um continente distante, onde a prática do pastoreio de ovelhas é uma atividade comum, é costume entre os pastores, ao se depararem com uma ovelha fujona que se desvia com facilidade do rebanho, a seguinte prática: o pastor quebra propositalmente a perna da ovelha desertora e a carrega no cangote por vários dias, até que a sua perna sare. Nesse período, o animal acostuma-se de tal modo com o cheiro do pastor que, ao estar saudável novamente, nunca mais se afasta dele. Mas em que essa história tem a ver com a gente? Essa história está no livro Quando a Gente Muda. Esse é um livro do pastor Daniel Lima Júnior. É um pastor que foi acometido por burnout. Escreveu um livro belíssimo relatando essa história de vida dele, né? Como foi esse adoecimento. O que essa história tem a ver com a gente? Né? Essa história tem tudo a ver com a gente. Eu acho que nós, enquanto humanidade, somos a ovelha fujona. Né? Eu acho que nós, enquanto humanidade, fomos solapados por uma pandemia que nos ajuda a olhar para nós mesmos e para os nossos afazeres de uma maneira diferenciada. Então, a pandemia, ela não atingiu só as pessoas comuns, ela atingiu os religiosos e as pessoas comuns, ela atingiu todos nós. E no meio dessa pandemia, a gente tem as coisas negativas, né? A gente tem aí uma explosão de sentimentos negativos, aumento de síndrome de pânico, suicídio, estresse, violência doméstica, divórcios, 78% a mais de divórcios. Então, a gente tem uma explosão de coisas negativas, mas também temos coisas positivas, né? A gente tem ressignificações e novos aprendizados. Tem uma frase que fala que até mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Então, assim, até mesmo uma pandemia tem algo bom para nos trazer. E aí, fazendo um link com as contribuições que o Padre Douglas trouxe para a gente, né? Quando ele traz lá Romanos 8 e nos lembra que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. Né? Não tem um parêntese dizendo assim, exceto a pandemia. Não. Todas as coisas são todas as coisas. E aí o Padre Douglas chama a atenção para a reelaboração dos aspectos formativos. E aí ele fala, então, das mudanças na perspectiva da formação dos seminaristas católicos. Mas eu acho que a gente pode ampliar o que o Padre Douglas fala, né? A formação dos seminaristas católicos ou dos seminaristas não católicos, evangélicos, protestantes, ela também está sendo repensada. Mas se a gente pensar em termos de educação formal, eu sou pedagoga também, sou professora de um curso de licenciatura em pedagogia. Como a educação está sendo repensada? Né? Se fala hoje muito numa nomenclatura chamada escola híbrida, ou seja, uma escola que pode ter componentes presenciais e componentes online. E isso não é para agora, isso veio para ficar. A mesma coisa na família. Né? O pastor Rainerson falou várias vezes sobre isso, né? Sobre a questão da família. Né? Na verdade, a pandemia nos desafia a protagonizar a paz que a gente deseja dentro da nossa família. Né? Acho que protagonismo foi uma palavra que o Padre Douglas trouxe ao falar que o seminarista católico tem que ser protagonista da sua formação, mas todos nós estamos sendo convidados a ser protagonistas das nossas vidas naquilo que desejamos de mais específico. Certa vez pediram a Gandhi que ele deixasse uma mensagem para o povo. E Gandhi disse assim, olha, eu não tenho mensagem, a minha mensagem é a minha vida. Nosso chamado é protagonizar dentro da nossa casa a paz que a gente deseja, dentro da igreja a paz que a gente deseja, em toda parte.
Como protagonizar essa paz diante de um cenário tão caótico? É um desafio e tanto, né? É um desafio de focar no que precisa ser focado, né? E aí vem o pastor Heinerson e fala assim, mas vem cá, como cuidar de quem cuida? Uma vez meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 14, e esse de 14 falou assim para mim, mamãe, por que você gosta tanto dessa história de cuidar de pastor, de cuidar de padre? Por que você gosta tanto de atender essas pessoas? E parecia um questionamento assim um tanto pueril, mas aquilo me fez pensar profundamente sobre a pergunta dele, né? Nós, psicólogos, somos profissionais de cuidado da saúde mental. Eles, ou vocês, os padres, pastores e outras pessoas de outras religiões que não estão nesse painel, são os cuidadores da saúde espiritual. Então, de certa maneira, existe aí uma afinidade eletiva entre a natureza do nosso fazer. Então, o psicólogo está se ocupando da saúde mental do seu paciente, o pastor e o padre estão se ocupando da saúde espiritual do seu fiel. Ontem foi dia do psicólogo, e foi a primeira vez que eu comemoro esse dia de uma maneira bem diferente. Eu sou psicóloga há 23 anos, e sempre dia 27 de agosto é um dia de muita festa. Mas ontem foi um dia de muita reflexão, porque a natureza desse cuidado mudou. Pela primeira vez, o que o meu paciente traz para mim como objeto da doença dele tem a ver com as minhas demandas e com os meus medos e com as minhas doenças. E eu escrevi um texto sobre isso, né? Nós, psicólogos, e eu tenho certeza que isso vale para pastores e para padres, nós, nesse momento, precisamos construir um metro de sanidade para a gente, para acolher o outro e ajudar ele a construir um metro de sanidade dele. Porque estamos todos nós expostos a uma forte pressão, né? E aí, como o pastor Heinerson lembrou muito bem, foi a primeira fala do Dom Joel no primeiro painel que teve aqui, a Covid desencadeou multipandemias. Então, vamos falar um pouco mais dessa psicopandemia. Ponto 1. Estamos sofrendo muito por coisas que aconteceram, mas também estamos sofrendo muito por perdas antecipatórias. E se eu perder fulano? E se eu perder o emprego? E se a vida nunca mais voltar ao normal? Esse e se é extremamente prejudicial. E assim, como nós temos um aparato cognitivo que nos preparou para lidar com o conhecido e com as certezas, a gente está sempre buscando um referencial. Exemplo, fui demitida. Ah, tá bom, mas há 10 anos atrás eu já passei por isso e superei, então vou superar. A pandemia é uma coisa que não tem precedentes na nossa história de vida. Dezenas de pandemias acometeram a humanidade, dezenas, hein? A gente ouve falar de gripe espanhola e tal. Vai pegar os historiadores e vai ver que isso, durante a história da espécie humana, foram muitas vezes, né? Situações que dizimaram a espécie humana. Mas na nossa vida pessoal, na minha geração, na de quem é mais jovem que eu, na de quem é mais velho que eu, não tem esse referencial. Isso por si só já é uma puxada de tapete. Isso por si só é o nosso pastor quebrando a nossa perna para a gente caminhar diferente, né? Então a gente sai do paradigma das certezas para abraçar um paradigma de incerteza total, né? A gente está diante de uma nova patologia denominada pelos psiquiatras como síndrome da cabana, não sei se já ouviram falar. São pessoas que estão com pavor, mas pavor de sair de casa. Mesmo para alguma coisa que seja absolutamente lícita, né? Ir ao dentista porque está com dor de dente. E aí são pacientes que eu tenho que usar técnicas de dessensibilização sistemática. Olha, hoje você vai até a porta, amanhã você vai até o portão, depois da manhã você vai até a calçada, depois você vai dar uma volta no quarteirão, e tudo isso de máscara, de álcool, mas as pessoas estão com medo. Então a gente está num período de reeducar os hábitos. Então você sai de casa e aperta o elevador e caramba, esqueci a máscara, volta.
Aí você botou a máscara, apertou o elevador com o cotovelo, esqueci o álcool gel, volta. É uma reeducação total de hábitos, né? E como é que isso afeta as igrejas? E como é que isso afeta os presbíteros? E como é que isso afeta os ministros cristãos de maneira geral e os fiéis cristãos de maneira geral? Bom, primeira coisa, a conexão online veio para ficar. E aí o padre Abimar falava no nosso momento de preparação para a live, né? Aprender a celebrar olhando para a câmera é um desafio. Eu estou aqui falando seguramente para mais de 200 pessoas e não estou vendo ninguém. É um aprendizado novo. Eu tenho que aprender a fazer isso com destreza. Todos nós temos que aprender, né? Lembro de um padre que eu atendo que ele falou para mim assim, quando ele celebrou a primeira missa, depois que aqui a Arquidiocese de Niterói permitiu que 20% das pessoas pudessem assistir às missas presencialmente. Ele falou assim, doutora Luciana, parecia um velório, o povo cantando de máscara e eu não ouvia a voz, foi muito triste, né? O estresse desses ministros evangélicos ou católicos pela receita e despesa que não fecha. As igrejas são entidades sem fins lucrativos, mas a conta de luz chega, a conta de água chega, o aluguel, se for um templo alugado, chega. E aí? Se as pessoas não estão mais indo dizimar? E tudo isso são motivos de estresse desses ministros, né, consagrados. Mesmo entre os padres católicos, existem igrejas particulares, arquidioceses, onde há um prolabore e outras onde não há. E como que esse padre se mantém nesse meio tempo? Repensar os sacramentos católicos ou as ordenanças evangélicas. Como é que é feito um batismo nesse momento? Né? Será que se adapta tão facilmente a uma ceia virtual? Né? O pastor Heinerson, ele fala assim, da importância de não se descuidar, né, dessa mentoria espiritual ou da direção espiritual. Isso é fundamental. Né? Estar entre os pares, dividir os problemas, não se descuidar da saúde pessoal. Eu fico muito feliz quando os padres e pastores que eu atendia antes da pandemia voltam a procurar o auxílio online. Alguns nem pararam, mas alguns pararam e já retomaram. A importância da amizade. As duas pesquisas que foram citadas, a pesquisa citada pelo padre Douglas foi com seminaristas católicos. A pesquisa citada pelo pastor Heinerson foi com pastores batistas. E eu senti falta de ouvir os padres católicos e os pastores, porque assim, parece que quando a gente fala padre católico e pastor evangélico, a gente está falando de algo muito homogêneo, e não está, tá? Dentro do catolicismo, a gente tem uma série de subdivisões, né? Diocesanos religiosos, pessoas de vida em comunidade. Dentro do que se convencionou chamar de evangélicos, a gente tem protestante histórico, pentecostal, neopentecostal. Então, eu senti falta que esses outros interlocutores viessem para a conversa. E aí eu pedi licença, então, para convidar duas pessoas para darem um depoimento de 1 minuto falando dessa experiência. Eu gostaria de pedir, então, que o Caio, nossa pessoa aqui da parte técnica, soltasse para a gente a fala do pastor Cláudio, que é um pastor pentecostal, falando dos desafios dele nesse momento da pandemia. Boa tarde, queridos. Meu nome é pastor Cláudio Alves, sou coordenador e diretor do CETEC, Seminário Teológico de Educação Cristã, e também pastor da Igreja Cristã Missionária Ide Pregai, uma igreja voltada para trabalho missionários com o grupo Amigos de Missões. Realmente estamos vivendo um período de adaptação, de readaptação constante. As mensagens, as pregações, os cultos em formato online tragam novas formas de culto a Deus. E tem sido cada dia mais um obstáculo a ser vencido em todas as dificuldades, principalmente tecnológicas, de muitas igrejas. A continuação do trabalho na rua precisa ainda estar cada vez mais efetivo. Tentamos atuar efetivamente no trabalho social, principalmente com moradores de rua, para que eles não deixassem de ser atendidos, não só eles, mas também aqueles que estão à margem de alguma dificuldade. Estamos atuando cada dia mais para entender em que situação devemos ficar
em casa ou parcialmente, ou retorno. Acredito eu que o retorno deveria ser parcial e consciente, de acordo com as necessidades mais urgentes. A igreja é urgente no campo espiritual, que pode atuar independente de igreja, de espaço físico, de templo. E isso todos nós podemos continuar fazendo. As ovelhas e todos aqueles que ainda estão sentindo falta desse contato poderão, através das tecnologias, minimizar o máximo essa dificuldade que a gente tem enfrentado. Mas o melhor momento de retorno é aquele onde nenhuma vida poderá ser perdida, onde possamos resgatar e salvar o máximo possível nesse momento e tirar aqueles que estão com maiores dificuldades que nós, desde as questões psicológicas, as questões familiares e emocionais, questões profissionais, entre outras. A principal questão do morador de rua, daquele que também está aquém dessa sociedade. Agradeço a oportunidade e eu espero ter contribuído. Agradeço aí ao pastor Cláudio pela sua contribuição generosa e gostaria que o Caio soltasse então para a gente a fala do padre católico, Padre Sérgio. Eu sou o Padre Sérgio, pároco da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Santos Mártires Ugandenses, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui em Acaí, subúrbio, zona norte do Rio de Janeiro. E foi um pedido para partilhar um pouco com vocês do processo de reabertura. É o fato que reabrir a igreja diante de toda essa situação foi complexo, mas nós tivemos um processo formativo para reabrir a igreja, de protocolo, como a gente serve. Isso, de certa maneira, trouxe segurança, porque a gente sabia o que ia fazer. Tivemos a colaboração de fiéis da nossa paróquia. Durante o período da pandemia também eu fiz a minha terapia, Isso me ajudou muito a lidar com essa situação que nós estamos lidando agora, É desafiante, é estranho, todo mundo de máscara, as pessoas distantes umas das outras, alguns ritos da missa tem que diminuir e etc. Algumas limitações, mas, meu Deus, só de ver as pessoas dentro da igreja, vindo, participando, essa comunidade enchendo novamente, vale a pena, Até o risco, porque eu sou de grupo de risco, vale a pena viver tudo isso, todos esses processos. Graças a Deus, o pessoal aqui está participando direitinho, está respeitando direitinho. Muito agradecida ao Padre Sérgio, muito agradecida ao convite para estar nessa mesa. Encerro essa primeira parte aqui da minha participação. Agradeço a oportunidade, passo a palavra agora ao Padre Abimar. Muito bem, doutora Luciana, obrigado, muito obrigado pela sua colaboração. A senhora roubou minha surpresa, que era parabenizar a senhora e todos os psicólogos pela festa de ontem, pelo dia de ontem, Memória para nós católicos de Santa Mônica, E dia do psicólogo, então, de dar os parabéns e a todos os psicólogos. Eu sei que tem alguns também presentes aqui na nossa live, no chat. Então, agradecer pela sua colaboração e também por entender essa iniciativa que nós estamos aqui realizando, que é aquela de dar voz aos ministros, e trazer outros relatos, outros testemunhos de outros ministros também, o padre e o pastor. Então, muito obrigado. Eu tenho uma novidade para vocês. O padre Daniel voltou, Padre Daniel, seja bem-vindo novamente entre nós. E aí eu vou pedir, Caio, também, enquanto o padre Daniel continua a sua fala de boas-vindas, que você possa colocar o pastor Heiderson e o padre Douglas também, junto com a doutora Luciana, para a gente fazer um momento de conversa. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, padre Daniel. Agradeço a paciência de vocês todos. Eu perdi totalmente a conexão e não tive apenas que esperar ela voltar. Eu estava saudando o padre Douglas, e então seja bem-vindo, Douglas, obrigado pela contribuição. Iria saudar a doutora Luciana também, seja bem-vinda, viu? Obrigado, Luciana. E o pastor Heiderson também depois
eu sabia que iria ouvi-lo, né, depois da apresentação do professor Abimar. O Ailton Batista faz uma pergunta que pode ser dirigida aos dois, Padre Douglas e ao pastor Heinerson. A missão de pastor de rebanho, não é de suma importância e relevância. Sabemos da importância disso. É uma pergunta abrangente, não é? Mas ele pergunta como o pastor, o sacerdote, deve se preparar para essa missão dentro dessa realidade complexa da crise que nós estamos vivendo. É difícil, porque ela é abrangente demais, mas talvez uma palavra simples, não é? Ou mais direta. Como o pastor, o sacerdote, deve se preparar para essa missão? Padre Douglas, quer começar? Posso começar. Então, eu acredito que essa pergunta nos convida, sobretudo nesse processo da formação sacerdotal, nos convida a motivar os formandos, e não apenas eles que estão no processo, mas eu acredito para nós também que já somos ordenados, a uma experiência de um olhar duplo. Primeiro, cultivar sempre mais um olhar para a pessoa de Jesus Cristo, o sumo pastor, para que a gente não perca a referência que ele é e sempre será o modelo supremo para todos nós, e depois um olhar atento também às ovelhas, às quais esse pastor será destinado, até porque senão a gente corre o risco de viver um pastoreio desencarnado da nossa realidade. Então, contemplar a imagem do pastor e contemplar a imagem da ovelha, para que a gente possa também desenvolver em nós as capacidades necessárias no momento atual para viver a nossa missão, o nosso pastoreio. Eu percebi durante a pesquisa, lendo os resultados da pesquisa, a integralidade do ser humano, né? E o pastor que está ali, o padre, é um ser humano que está ali ocupando uma função privilegiada. E essas sugestões que a doutora Luciana coloca, né, a questão física, a alimentação, são imprescindíveis para o cuidado do ser humano, para a preparação. Agora, uma coisa que eu acho que ficou muito, para mim, ao meu ver, bem destacado na pesquisa, foi a questão da solidão. Essa questão é muito importante, nós desenvolvermos esse lugar de cuidado, de mútuo cuidado, né, de mútua observância. Né, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em suas sessões, ela oferece esses programas de mentoria. Eu acho que os pastores precisam aproveitar essas oportunidades para essa amizade, para esse desenvolvimento da amizade. E também, eu destaco as amizades que estão fora da igreja também, né, que a doutora Luciana também coloca em seu livro, a importância de cultivar amizades fora da igreja. Isso é muito importante, né, para oxigenar as relações, né, para melhorar essa comunhão, não só com as ovelhas da igreja, mas com os amigos da infância, uma coisa que a doutora Luciana destaca, com os amigos da vizinhança. Isso é importante, a amizade, a convivência, a comunhão e a mentoria, né, a mútua observância. Obrigado, Douglas, pastor. Doutora Luciana, tem uma pergunta para a senhora, mas a senhora gostaria de ainda explorar essa questão da solidão do pastor ou coisa assim? Daquilo que o pastor agora deixou essa impressão, a importância desse tratar a solidão com com maturidade, vamos assim dizer, não é? Uma vez eu ouvi um ditado que falava assim: a ciência vai rodar, vai subir, vai chegar no cume da montanha e lá em cima vai ter um teólogo, né? A gente está falando aqui da solidão. Quando a gente pega a Bíblia, logo no início a gente vê o quê? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não era bom que o homem estivesse só antes da pandemia, não é bom que o homem esteja só agora. Então, a gente tem que buscar novas maneiras de estar em comunidade. E acho que essa iniciativa da CNBB hoje é uma maneira onde centenas de pessoas estão discutindo os mesmos dramas, né? Então, era isso que eu queria acrescentar. Ótimo, obrigado. Tem uma pergunta, eu realmente não sei o nome da pessoa, não me passaram, mas é para a senhora, doutora Luciana.
a vida virtual consome um tempo que não temos. Afirmação da pessoa. E precisa-se orar muito, não é? A Rita de Blases, obrigado. Precisamos orar muito para dar conta disso, sem perder a saúde, a calma, a amorosidade. Como conviver com esse ou isso ou aquilo da vida virtual e os compromissos não é fora da vida virtual? Muito obrigada pela pergunta, Rita. Eu vou responder para você, mas eu estou respondendo para mim também, né? Porque estamos todos muito envolvidos e todos muito viciados na virtualidade. E se já estávamos antes, a pandemia só aprofundou isso, né? Parece esquisito, mas existe algo no celular chamado botão de desligar. Então, assim, e se na hora que eu vou lá fazer o meu encontro com Deus, da maneira que eu habitualmente faço, de joelhos, sentado, enfim, cada um tem a sua maneira, né, de se comunicar com Deus. E se eu estou em plena comunicação com Deus e plim, chegou uma mensagem. Peraí, Deus, vou lá. E plim! Então, assim, na verdade, eu acho que se a gente não fizer uma profunda autovigilância e autorregulação dos usos das tecnologias, a gente vai ter prejuízos enormes, né? Assim, algumas coisas não muito agradáveis de falar, mas, enfim, que são importantes de falar. O índice de pessoas viciadas em pornografia, e a pornografia está na ponta do dedo, né? Não é como antigamente. Antigamente você ia numa banca de jornal, isso para quem é mais antigo, né? Você ia numa banca de jornal e as revistas pornográficas, elas tinham uma capa na frente, você não tinha acesso a elas. Ou você ia numa locadora e essa parte estava escondido. Hoje, qualquer criança com celular na mão, ela tem acesso à pornografia. O acesso a jogos que incitam coisas muito ruins, coisas muito violentas. Então, assim, a gente tem que fazer uma autocensura mesmo, sabe? Quanto tempo por dia? Agora chega, agora é hora de eu estar com a minha família, agora é hora de eu estar com o meu filho. Se chegou para mim, mas não chegou para ele, porque ele ainda quer ver alguma coisa, e se eu acho que ele pode ver mais alguma coisa, sento do lado dele, vamos conversar sobre aquilo que ele está vendo. Eu acho que a gente tem que realmente se autorregular de uma maneira muito severa nos tempos atuais. Obrigado, doutora. O padre Douglas é questionado também, é uma pergunta feita, como pensar a situação formativa na questão da vida espiritual dos seminaristas, principalmente em relação à missa e aos sacramentos, nesse momento em que houve todo o período de quarentena e muitos estavam em casa e não tinham como ter acesso aos sacramentos, né? Como aconteceu e como foi, né? Como fazer esse acompanhamento formativo? Então, uma das perguntas da pesquisa era exatamente para contemplar o maior desafio vivido na pandemia. E a maioria respondeu esse desafio de manter em casa, com a sua família, a sua rotina de vida espiritual, viver a dinâmica da vida espiritual própria do seminário. Então, o início da pandemia, ali ainda no mês de março, todos os seminaristas, mas eu penso que não apenas eles, mas todo o nosso povo enfrentou esse desafio de se adaptar. E, sobretudo, porque nós estávamos às portas da Semana. Então, para o padre, o seminarista, o cristão, a Semana Santa é a semana das semanas. Então, vivê-la virtualmente foi um desafio para qualquer um que professa a fé cristã, não apenas para nós padres, não apenas para os seminaristas. Então, o desafio para eles foi exatamente tentar se adaptar, o que muitos outros cristãos fizeram, participando virtualmente, participando na medida do possível, às vezes, ajudando também os padres nas paróquias. Então, foi um meio que eles conseguiram para vivenciar a dinâmica da vida espiritual. Um ponto muito interessante que nós percebemos, e os seminaristas partilharam isso conosco, foi a experiência também de viver a espiritualidade com a vida familiar.
Então, conseguiram fazer celebrações com as famílias, rezar o terço de família, partilhar a palavra com a família. Então, tudo isso foi muito significativo porque fortaleceu os laços familiares, proporcionou essa experiência forte da vida espiritual, que é própria como cristãos e, sobretudo, na dinâmica da formação sacerdotal. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Padre Douglas. Eu vou nessa mesma direção. Primeiro, agradecer que você fez o dever de casa, Raines. Obrigado. A gente está vendo agora bem melhor o seu rosto, que bom. Da pesquisa, do contato que você tem também com os seus companheiros, né, pastores batistas, como você também vê, e da tua experiência pessoal, a questão justamente da construção ou manutenção de uma vida espiritual na modalidade remota? Foi um desafio, viu, Padre Abimar? A gente percebeu isso, né? A manutenção, quer dizer, através dos cultos, através a escola bíblica dominical, os cultos transmitidos online. Na Igreja Batista, nós temos também os grupos pequenos grupos de multiplicação, né? E manter toda essa atividade só seria possível se fosse através do Zoom, da internet, né, de plataformas digitais. Eu acho que esse desafio foi importante para perceber que o digital é real, né? Esse isolamento, ele foi importante para perceber isso, né? Então, eu, por exemplo, mantive e percebi em muitos pastores, né, igrejas que mantiveram seus pequenos grupos em pleno funcionamento durante essa pandemia. Então, os membros da igreja se reuniam, por exemplo, através do Zoom, para o compartilhamento da palavra, da oração, da palavra. Isso foi muito interessante. Quer dizer, nós estamos aí já 5 meses, praticamente, né, nesse isolamento, a igreja com as portas fechadas, e as atividades não pararam. A escola bíblica dominical não parou, o ensino da escritura, os cultos, o compartilhamento da palavra, né, os pequenos grupos multiplicadores, todos continuaram, né, e isso foi importante, porque esse reajuste, essa readaptação, permitiu que a igreja, né, tivesse o seu trabalho mantido durante essa quarentena. Obrigado, pastor. Doutora Luciana, o Guilherme Brandi, ele disse que a senhora destacou a necessidade de 1 metro de sanidade, não é? Podemos dizer que também é necessário 1 metro de sanidade virtual dos ministros, devido à tentação de virtualizar tudo? Que pergunta, né? Uau! Muito bom, Guilherme. Ele é meu aluno, vai ganhar 1 ponto por essa pergunta bem feita. Olha. Muito boa essa pergunta. Vou voltar aqui para o pastor Daniel. Pastor Daniel, que teve burnout, é da igreja congregacional. Tem um trecho desse livro que ele fala que certa vez alguém perguntou para uma irmã que estava cuidando de uma criança desnutrida, pastoral da criança, algo assim, como que se sabia que aquela criança estava melhorando? E aí a irmã e a médica que estava junto com ela falaram assim, é muito simples, quando a criança sorri. Quando uma criança sorri, a gente sabe que ela está melhorando. E aí ele usa isso no livro para dizer que ele percebeu que ele estava melhorando do burnout quando ele conseguiu chorar na terapia, porque ele não conseguia chorar, né? Porque os ministros, eles são preparados para serem os grandes pais, as pessoas que acolhem a dor, não as pessoas que sentem dor. Eles não sabem lidar com isso. Por isso costumam chegar aos consultórios já num estado muito grave, né? E é no momento que você se dirige a Deus que você se permite chorar, que você se permite rasgar o seu coração, a sua alma. Óbvio que se a gente não tiver 1 metro ou muitos metros de sanidade da vida virtual, a gente vai até se desconectar com o divino e com a fé. E aí a coisa fica muito séria, né? Porque aí a gente não tem só um problema de cansaço físico e emocional, a gente vai ter um problema de falta de sentido de vida, né?
Então, acho que a pergunta foi excelente. Muito obrigada, Guilherme. Acho que você nos ajuda a refletir sobre algo que é fundamental. Obrigado. Obrigado. Guilherme, você ganhou 1 ponto e eu vou dar para os meus 2 ex-alunos 10 pontos. Eu vou te fazer inveja agora. Você ganhou 1 ponto da sua professora, os meus 2 alunos vão ganhar 10 pontos, né? Então, na verdade, é uma brincadeira para, na verdade, em nome, né, da CNBB, da PUC-Rio, agradecer a vocês 3, né, pela contribuição muito valiosa que trouxeram para essa tarde, né? E aí, na pessoa da doutora Luciana, também aos outros 2 companheiros que, por meio dos vídeos, o padre e o pastor também participaram desta nossa grande tarde de reflexão sobre esse tema tão importante, né, para as nossas igrejas, mas, ao mesmo tempo, tão desafiador, que é aquele da gente cuidar, né, daqueles que cuidam, cuidar dos ministros. Todos nós precisamos ser cuidadores na vocação que abraçamos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de estruturas e, principalmente, de pessoas que cuidem também de cada um de nós, né? Então, agradecer Padre Douglas, Pastor Heinerson, doutora Luciana, por essa tarde. Agradecer aos companheiros e companheiras também que, durante toda a live, foram muito proativos, apresentaram muitas questões, agradeceram também a iniciativa. Essa iniciativa não teria significado, sentido, se vocês também não estivessem conosco, né? Vocês estivessem sendo parceiros dessas jornadas, dessas caminhadas, desse passo a passo que nós estamos fazendo. E lembrar vocês que no mês que vem tem mais. A gente tem, no mês que vem, uma proposta a fazer a vocês. Deixa eu ver aqui, que eu sempre ensaio isso aqui e erro. O Caio, né, sempre sabe que eu erro. Então, tem que chegar um pouquinho para cá. Mês que vem, aproveitando justamente dessa nossa iniciativa da Igreja Católica de celebrarmos o mês da Bíblia, né? Então, a gente está propondo para a próxima jornada uma reflexão mais de caráter bíblico, a Bíblia, né? O que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos fazer crescer nesse período justamente de pandemia. Então, nós vamos aqui acompanhar as reflexões, a partilha da doutora Alessandra Viegas, com o tema Cuidando de Si, a eficácia da leitura e da meditação bíblicas em tempos de pandemia, e da irmã Isabel Patuso, que é, inclusive, nossa assessora, junto com o padre Janisson, da Comissão, né, para Animação Bíblico-Pastoral, da CNBB, com o tema Reconstruir a Esperança à Luz das Escrituras. Então, nós esperamos vocês na última sexta-feira do mês de setembro, isto é, dia 25 de setembro, o horário é esse, 15 horas, nos canais, né, da CNBB, nos canais, no Facebook também, da PUC do Rio, e a gente teve hoje a participação também. Agora, Caio, eu vou ter que aqui lembrar, espera aí, deixa eu lembrar aqui um pouco o pool, né? Na verdade, é um grande pool de pessoas que nos ajudam. Lembrei, a Arquidiocese de Maringá, o Facebook da Arquidiocese de Maringá está também transmitindo essa nossa live, né? Edições CNBB, Facebook e YouTube. Eu sabia que tem um grande grupo aí, né, de parceiros, tá? Que estão transmitindo essa nossa live e vão transmitir também as próximas lives que nós iremos realizar, as próximas jornadas que nós iremos realizar. Então, lembrando a você que ainda não fez a sua inscrição, somente se você quer receber o certificado, é possível você ainda fazer até o final do dia de hoje a inscrição no link. O Caio vai colocar aí nas redes sociais onde você está acompanhando o link, aí você basta clicar e você vai ser direcionado para a página do Facebook, das inscrições das nossas jornadas. Eu queria chamar aqui novamente
o pastor Rainerson, a doutora Luciana, o padre Douglas. O Caio está me dizendo aqui que o padre Daniel sumiu de novo. O padre Daniel hoje está impossível, né? E deixar... Caio, tira só isso. E deixar vocês uma palavra final de saudação, de despedida aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa tarde. Eu só queria, antes de passar a palavra, vou começar pela doutora Luciana, antes de passar a palavra, por meio do Rainerson, deixar um grande abraço, tá, Rainerson, a todos os irmãos, os pastores da Igreja Batista, que nos ajudaram na construção justamente dessa live, tá? Então você transmita a eles o meu carinho, o meu afeto, o meu agradecimento, em nome de toda a CNBB, em nome também do programa de pós-graduação da PUC-Rio, né? O meu carinho, o meu afeto por essa iniciativa que nós pudemos realizar juntos. Doutora Luciana, a palavra, por favor. Agradeço mais uma vez o convite, os interlocutores e as pessoas de várias religiões que acompanharam a nossa live de hoje. Assim, essa proposta por si só já encheu meu coração de alegria e espero que essa live tenha sido tão bacana para vocês como foi para mim. Muito obrigada. Rainerson. Quero agradecer também, professor Abimar, especialmente ao Departamento de Teologia da PUC. É uma coisa que eu preciso observar, né? Quantos pastores batistas foram acolhidos na pós-graduação da PUC, e eu preciso reiterar isso. Então, quero agradecer pela participação nesse painel tão importante sobre o cuidado dos que cuidam, também aos meus queridos amigos que participaram aqui junto comigo, e todos os que nos acompanharam durante esse tempo. Que Deus abençoe as nossas vidas, os nossos corações, e nos dê um restante de dia abençoado. Padre Douglas. Obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade e pela experiência. O padre França dizia para a gente na PUC que fazíamos uma experiência concreta de ecumenismo dentro da PUC, mais do que teorizar o ecumenismo. Então, eu acredito que a nossa live também proporcionou exatamente essa experiência. Então, a gratidão por esse momento, por essa oportunidade e por estar sempre para cuidar melhor dos outros e ajudar os futuros cuidadores a exercerem bem a missão. Então, a gratidão também pela fala da doutora Luciana, do pastor Rainerson. Gratidão. É isso então, gente. Não me resta que desejar a vocês antecipadamente um bom final de semana, uma tarde, né, abençoada. Eu vi no início da live alguém de Curitiba que diz, ó, tarde de sol aqui, né, em Curitiba. Então, onde tem sol, curtamos o sol. Onde está um pouco frio, curtamos o frio, mas, sem dúvida nenhuma, cuidemos da nossa saúde, né, nas mais variadas expressões que essa palavra saúde ela pode ter, como a gente bem viu nessa tarde, né? Doutora Luciana, saúde. Padre Douglas, saúde. Pastor Rainerson, eu vou ficar com esse negócio da brincadeira do padre. Pastor Rainerson, saúde, e principalmente a vocês, meus amigos e amigas que estiveram nesta live. Saúde a todos nós. Um grande abraço. Até o mês que vem.